Olá, sou Lucas Fonseca, embaixador da Comprocard. Hoje vamos falar de um tema muito importante sobre o resgate da ética no local de trabalho. Quando se fala em ética, no vídeo anterior eu já falei que é uma conduta, um manual, uma normativa que rege os valores de uma sociedade, de uma empresa. Só que muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que é ética. E pior que isso, por não saberem também o que é ética, às vezes acaba também não sabendo qual é o conjunto de regras que aquela empresa exige. Toda empresa precisa ser pautada por uma cultura, e a cultura ela precisa ser determinada. O que é lícito, o que não é, o que se deve fazer, o que se não pode fazer. Nós, seres humanos, somos portadores de valores diferentes. Se eu tenho o valor honestidade, automaticamente vou levar esse valor para a empresa. Se eu tenho o valor comprometimento, automaticamente também irei levar. Mas se a empresa não deixar claro qual é o conjunto de regras e valores que a empresa tem como prioridade, mesmo o colaborador tendo algum desses valores em comum, acaba não tendo clareza do que precisa ser feito. Como o tema de hoje é o resgate ou ética no local de trabalho, o ponto mais importante é fazer periodicamente em sua empresa, com o seu time, ou você que está na parte do time que tem líderes, cobrar dos seus líderes qual é o conjunto de regras dessa empresa. O que ela precisa ser feito que, pautado dentro dos valores da cultura, fará com que cada vez mais as pessoas comecem a caminhar no mesmo caminho. Vou contar para você uma história. Se alguém tem um comportamento, cada um de nós temos uma identidade, mas se toda identidade vier para um coletivo, não dá certo. Quando se fala em democracia é dar acesso às pessoas, dar direito a todos. Mas dar direito não significa que todos precisam determinar, impor ou fazer aquilo que gostaria que fosse feito. Talvez o ponto mais importante que nós precisamos ter neste momento é reconhecer, sim, que há uma necessidade de resgate de valores, de comportamento, de padrões que fazem com que uma empresa cresça. A democracia trouxe, sim, grandes vantagens para o local de trabalho. Permite que todos trazem opinião, que dê feedback, que traga ponto de melhoria. Só que a democracia sem estrutura e sem organização, ela vai virar uma bagunça. Mas você pode estar pensando assim, Lucas, você falando contra a democracia? Claro que não. Se não houvesse democracia, nem eu estaria aqui fazendo esse vídeo para você. Mas a própria democracia precisa ser instaurada dentro de um conjunto de regras. O que é direito e o que é dever? O que pode e o que não pode? Se fosse assim, todo mundo fizesse o que quisesse, não deveria ter necessidade de ter policial na rua, não deveria ter um agente de trânsito orientando que não pode avançar um sinal, que não pode fazer aquilo, que não pode avançar a faixa. Todos nós, mesmo cientes do que é lícito e do que não é lícito, precisamos ter acesso do que precisa ser feito para que seja cumprida a ética do trabalho. Aí, se você for aprofundar um pouco mais, tem ética e comportamento que vem de valores passados. O grande desafio que nós temos vivido hoje em tempos atuais, é o desafio das gerações. A geração nova tem um comportamento diferente, a geração mais antiga tem um outro valor. A geração que está nascendo agora nasce com um comportamento totalmente diferenciado. Aí você pode se perguntar, o que fazer com que cada geração tenha o cumprimento das suas atividades dentro de um padrão que a empresa exige? Instaurando o código de ética. Talvez eu demorei esse vídeo todo para trazer você até o final, para te lembrar a importância e a necessidade de ter um código de ética na empresa. A importância e a necessidade de todo colaborador, ao ser contratado lá no processo de onboard, onde ele vai ser preparado para trabalhar naquela empresa, que ele saiba qual é o código de ética. O que tipo de comentário pode ser feito dentro da empresa? Que tipo de comportamento não é permitido? Que conduta precisa ser instaurado dentro das empresas para que todos os clientes, ao serem atendidos, vão para casa ou saem daquela empresa com um sentimento que foi atendido com um sentimento igual? É o código de ética, que também trabalha como código de cultura, que faz com que toda empresa, que independente de quantidade de filiais que tenha, você experimenta aquele sentimento. Eu sou sempre atendido por aquela empresa, onde quer que eu vá, o padrão de atendimento é o mesmo. Por exemplo, se você pegar grandes marcas, McDonald's, grandes Chili Beans, empresas que estão em todos os setores hoje no Brasil, em todos os estados, você vai perceber isso. Empresas que são pautadas pelo código de conduta, código de ética, código de cultura. Então, para resumir esse vídeo de hoje, eu quero te dizer que nós não devemos posicionar no local de trabalho a partir daquilo que nós achamos que é certo ou errado. É importante que você saiba qual é o código de ética da sua empresa para que você possa cumpri-lo. A pergunta que eu trago para você, você sabe qual é o código de ética da sua empresa? Mais importante que isso, você tem cumprido?